A conta da maratona de jogos do Grêmio em 2026 chegou. O time não ganha fora de casa. E mesmo assim, dá para pensar em buscar os 3 pontos hoje à noite contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor, fazendo o nosso pré-jogo da sobrevivência. Sobrevivência? Sim, o Grêmio ainda não ganhou fora de casa e a nossa situação na tabela não é nada boa. 16 pontos pra gente, 11ª posição, mas pertinho demais ainda da zona de rebaixamento. Apesar disso, mesmo com resultados paralelos hoje e um resultado negativo do Grêmio na Arena da Baixada, a gente deve ficar fora da zona de rebaixamento, mas mesmo assim, na pior das hipóteses, com a mesma pontuação do primeiro time rebaixado. Então o Grêmio precisa muito da vitória contra esse Atlético Paranaense, que é muito forte na Arena da Baixada, está em 5º lugar na tabela. O nosso histórico recente até nos favorece. Em 2023 e 2024, as últimas vezes que a gente jogou lá na Arena da Baixada pelo Brasileirão, vitórias do Grêmio por 2-1 e 2-0. E os dois times mistos, para não dizer assim, times reservas, né? O que nos leva à condição de hoje, né? O Grêmio chega totalmente desgastado após jogar fora de casa contra o Palestino no Chile pela Copa Sul-Americana e fazer um péssimo jogo. Viagem, desgaste, desfalques, que a gente vai falar já já. O Grêmio chegou até a treinar na grama sintética durante essa sexta-feira lá na cidade de Santiago para ver se adapta melhor ao campo de jogo, né? Mas convenhamos que jogar no sintético no Brasil já é uma coisa cada vez mais comum, né? Tem o Atlético Paranaense, tem o Palmeiras, tem o Botafogo, tem a Chapecoense agora que está na primeira divisão também, todos eles com gramados sintéticos. E mesmo assim, o Grêmio nas 2 últimas vezes que esteve lá na Arena da Baixada conseguiu a vitória. Hoje, se ela acontecer, tomara que ela aconteça, a gente vai estar aqui torcendo para isso, né? Ela vai ter que vir na superação. A gente tem 4 desfalques dentro de campo e um na beira dele para o jogo de hoje, né? Amuso e Arthur estão fora por lesão. O Arthur, inclusive, é a mais grave. 3 semanas parado e não se sabe nem se ele volta a jogar com a camisa do Grêmio nessa sua passagem por Porto Alegre. Porque caso Grêmio e Juventus não entrem num acordo aí, né? E renovem esse empréstimo ou o Grêmio acabe comprando o Arthur ou ele consiga se liberar lá do Juventus, pode ser que não dê nem mais tempo dele jogar pelo Grêmio antes da parada para a Copa do Mundo. Já o Amuzu tomou uma pancada no último lance do jogo contra o Coritiba e tá com edema ósseo e tá fora também. Vieri tá suspenso, 3º cartão amarelo, e quem também tomou um 3º cartão amarelo, besta no último jogo, foi o Carlos Vinícius, né? Parece até que foi meio de propósito, não sei não, forçar um cartão aos 9 minutos do primeiro tempo é meio perigoso. Mas cá pra gente, hein? O Carlos Vinícius briga, tá sempre ali disputando, lutando pelo Grêmio, mas, cara, toma muito cartão bobo por reclamação, né? Tá na hora de fechar um pouquinho a boca e voltar a fazer gol, que é o que o time tá precisando. Bom, o Grêmio acabou recebendo alguns reforços na sua delegação, em Curitiba, jogadores que não estiveram lá no Chile, né? O Nardoni, que estava suspenso, não podia jogar na Sul-Americana, está disponível para o jogo de hoje, e também viajaram 2 garotos, o Luiz Eduardo, zagueiro, e também o Zorteia. E esses reforços, fazer um parênteses antes aqui, o Monsalve, que estava à disposição também em Porto Alegre para viajar, não viajou, tá? O Monsalve segue fora até da lista de relacionados e não vai para o jogo de hoje também. Vamos ter que dar uma estudadinha aí nessa questão do Monsalve e tentar descobrir o que está acontecendo com o Monsalve, que nem banco tem pego nos últimos jogos. Mas bem, a ida do Luiz Eduardo e do Zorteia vão de encontro a um discurso de bastidores aí que o técnico Luiz Castro tem adotado e comentou também com a direção do Grêmio, que é colocar em campo hoje, na Arena da Baixada contra o Atlético, um time mais físico, né, mais combativo, mais competitivo e talvez até menos técnico.
Vamos combinar que ultimamente técnico é o que o nosso time não tem sido, né? O Grêmio não tem jogado muita bola. Então o Luiz Castro quer hoje, pelo menos, que o time seja competitivo. E aliás, não será o Luiz Castro, né? Mas sim o seu auxiliar que estará lá na beira do campo, porque o Luiz Castro também está suspenso. Tomou vermelho no último jogo, aqui em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro e desfalca o Grêmio hoje. Foi julgado já na quinta-feira, absolvido, então apenas esse jogo da suspensão automática para o Luiz Castro cumprir. Fica até difícil a gente tentar imaginar qual será o time do Grêmio hoje à noite lá na Arena da Baixada, porque o Luiz Castro, ele sempre surpreende, né? Seja positivamente ou negativamente. Talvez a saída aí do Zorteia e do Luiz Eduardo mostre que ele possa mudar o esquema, não sei. O time que a maioria, né, dos jornalistas aí que cobrem o Grêmio no dia a dia e a imprensa vem dando é o Everton, o Pavon, o Gustavo Martins, o Wagner Leonardo ocupando o lugar do Vieri, o Pedro Gabriel voltando para a lateral esquerda e aí 3 homens mais de marcação no meio campo. Noriega, o Léo Pérez e o Nardoni, com o Gabriel Mack com mais liberdade, o enamorado e o Bright White, o centroavante, no lugar do Carlos Vinícius. Aí até não temos outra opção, né? Vamos de Bright White hoje à noite. Eu acho difícil que o time seja nessa configuração. Talvez até com esses jogadores, mas com o Noriega jogando como terceiro zagueiro. Ou até mesmo, pela vitalidade e pela velocidade, a entrada de um jogador como o Luiz Eduardo na defesa, fazendo ali um terceiro zagueiro, o Gustavo Martins podendo ser esse zagueiro mais pela direita, o Luiz Eduardo, o zagueiro da sobra, e o Wagner Leonardo, o zagueiro pela esquerda, liberando então o Pavon e o Pedrinho para chegarem na frente, se somando aí ao Mack ali na criação, fazendo aí o meio-campo com o Léo Pérez e o Nardoni, né? O Nardoni saindo um pouquinho mais para o jogo e o Léo Pérez ficando ali nessa posição de número 5, com o enamorado e o Bright White na frente. E quem sabe, até eu estava aqui pensando, o Castro fala em time físico, né? Será que não pinta uma dupla de ataque diferente hoje aí? Um Bright White e André Henrique? 2 jogadores de mais força na frente aí para esse embate com os zagueiros do Atlético e tentando reter mais essa bola, né, que o Grêmio deve se livrar muito dela, o Atlético deve vir para cima, o Grêmio jogar de forma reativa hoje e quem sabe ter 2 jogadores que possam prender essa bola lá na frente, né, mais fortes, possa ser uma estratégia adotada pelo Luiz Castro. Olha, sinceramente eu não sei, eu só acredito que hoje, pelo desempenho nas últimas partidas, não seja jogo para a gente ver em campo o William, que voltou, né, na última partida e assim, não jogou nada. Outro que anda desaparecido, né, é o TT. Também, se o Grêmio está querendo um time mais combativo, mais competitivo, não faz nenhum sentido o TT estar em campo hoje. Então, não sei, eu acho que não tem muito para onde o Luiz Castro correr, a não ser colocar esses 3 homens no meio aí, colocando o Noriega talvez como um terceiro zagueiro, ou então colocando o Luiz Eduardo e jogando com 3 zagueiros. Mas até hoje, né, o Luiz Castro não começou o time assim na formação de 3-5-2 mesmo, né? Ele começa ali naquele 4-3-3 dele, fazendo com que um desses homens do meio, ele no caso sempre foi o Noriega, né? Desça para fazer esse terceiro zagueiro, mas isso só na saída de bola, né? Na hora que o Grêmio tem a bola para atacar, não necessariamente na hora de se defender. Vamos ver, esperar até 1 hora antes do jogo, sair a escalação e torcer para que o Grêmio, apesar de todas as dificuldades, faça como fez nas 2 últimas partidas que esteve lá na capital paranaense jogando na Arena da Baixada, né? E vença. É o que a gente vai ficar aqui na torcida e depois do jogo a gente volta aqui para comentar então como foi a partida e a nossa análise, né, de torcedor para torcedor aqui no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve aqui e ajuda a gente devagarinho, trabalho de formiguinha, passo a passo e crescendo aqui o nosso canal Somos de Grêmio, que aqui a sintonia é com o Tricolor. Um abraço, bom fim de semana e dá-lhe Grêmio!